Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Café com Assombração. Hoje estamos testando um episódio diferente. Selecionamos alguns relatos de histórias reais no Reddit e faremos a leitura de alguns deles para vocês. Esperamos que gostem. Então, cubram seus pés, porque já vai começar. O primeiro relato é da usuária Sara Martins. Minha avó costuma dizer que todos vamos ter algum tipo de experiência sobrenatural na vida. E se você ainda não teve, enfim. Eu tinha 13 anos quando tive meu primeiro contato. Era uma noite chuvosa e eu sentia uma inquietação que me impedia de dormir. Quando adormeci, tive um sonho estranho com minha prima Gabi. Ela engravidou aos 15 anos e estava prestes a dar à luz, sendo o centro das atenções por meses na pequena cidade em que vivíamos. No sonho, recordo de estar sentada na ponta de uma canoa, com Gabi na outra ponta, cantando suavemente para um bebê que segurava em seus braços. Estávamos, de alguma forma, no meio de um rio que ficava em frente à nossa cidade. À distância, as luzes brilhavam. Era uma noite encantadora, com uma lua majestosa e um céu repleto de estrelas. No entanto, o rio estava surpreendentemente calmo, e o único som que eu conseguia ouvir era a doce melodia que Gabi entoava. Depois de admirar toda aquela cena, perguntei a ela o que estávamos fazendo ali. Gabi respondeu que veio me apresentar seu filho, se despedir e me fazer um pedido. Senti um arrepio percorrer meu corpo, pois percebi que algo de ruim havia acontecido. Ela virou o bebê em minha direção e pude ver que ele era lindo e tinha os cabelos loiros, como os de sua mãe. Não consegui conter as lágrimas que logo inundaram meus olhos e escoavam em meu rosto. Tentei argumentar, mas ela me disse que tinha que ser assim, e pediu que eu avisasse os pais dela que ela e o bebê estavam bem e em um bom lugar, e que os médicos não tinham culpa de nada. Prometi entregar sua mensagem, mas disse que sentiria muito a sua falta. Então ela se aproximou, me abraçou e eu acordei chorando. Levantei e fui correndo para o quarto dos meus pais contar tudo. A princípio eles tentaram me acalmar, dizendo que tudo não passava de um pesadelo. Mas o verdadeiro pesadelo aconteceu durante o café da manhã, quando recebemos a triste notícia da morte da Gabi e do bebê. Horas depois, ao lado dos meus pais, entreguei sua mensagem. A próxima história é do usuário Merrelo. Dos 3 aos 13 anos, morei em uma bela casa perto do Parque Nacional de Yosemite. Nada super espetacular nisso. 4 quartos, um escritório, sala de jantar, o normal. Basta descer uma pequena estrada de terra e, se você já passou por essas partes, você sabe, a quilômetros de distância da civilização. Toda a minha infância fui visitado por uma garota de branco. Ela nunca falava. Eu apenas acordava à noite e a via ou a sentia ali. Perguntei ao meu pai e a sua resposta foi: os homens da nossa família são capazes de ver fantasmas. Minha justificativa para isso? Eu sou um cético. Continuo assim até hoje, mas a história que estou contando me fez questionar. Era que tínhamos algum tipo de esquizofrenia branda em nossa família. Não me incomodou. Ela não se parecia com as outras pessoas. Havia algo estranho sobre ela. Depois que meu pai morreu, minha mãe decidiu vender a casa e passou para um corretor de imóveis. Nunca tivemos contato com os compradores, apenas os conhecíamos pelo nome. Os compradores tinham um filho que estudava na mesma escola dos nossos antigos vizinhos. E o filho deles aparentemente ia para a escola sem dormir várias vezes, reclamando que havia uma menina que o vigiava à noite e que ele queria fugir dali. O próximo relato é do usuário Guy from the North. O porão. Sou o mais velho de 3 irmãos e, claro, conforme mudávamos de casa em casa, na maioria das vezes ficava com o quarto do porão. Eu estava bem por ser mais velho. Isso me deixava manter a minha privacidade. A última casa em que morei com minha família antes de ir morar sozinho, passei 5 anos no quarto do porão. Durante esses 5 anos experimentei terrores noturnos incríveis e paralisias do sono muito recorrentes. Houve alguns incidentes em que eu acordava e o armário do outro lado da sala ficava aberto, apenas uma fresta, e eu ficava olhando para ele sabendo que o tinha fechado. E ele abriu um pouco mais. Então, depois do que pareciam horas, fechava lentamente e ouvia-se o som de clique quando fechava. Não uma batida, não um fechamento normal de porta, um fechamento muito lento, se isso fizer sentido. Em 2 noites específicas acordei não de repente como se algo me abalasse, mas apenas olhei para o pé da minha cama e vi uma garota parada ali. Ela parecia muito jovem, cabelos pretos, vestido escuro, e ela não se mexia, não fazia nenhum som, e eu nunca consegui ver seu rosto. Em ambas as vezes,
Voltei imediatamente a ter 5 anos de idade e escondi meu rosto sob os lençóis, enquanto minha frequência cardíaca aumentava em um ritmo muito acelerado. Eventualmente eu sentia que ela não estava mais lá, e espiava e não conseguia mais vê-la. Ela tinha sumido. Meus pais não acreditam em nada paranormal e eu nunca disse nada, pensando que eles pensariam que eu era louco. Eu atribuí isso a terrores noturnos e sonhos extraordinariamente realistas durante a paralisia. Eu me mudei e fui para muito longe. Meu próximo irmão na fila conseguiu o cobiçado quarto adulto no porão, e a vida seguiu. Tive algumas visitas de Natal e outras viagens de Natal, e a certa altura, lembro-me de ter entrado naquele porão para pegar uma cadeira e vi a porta do armário fechada com pregos pelo lado de fora. Eu não questionei, pois pensei que não havia nenhuma relação com a minha experiência. Não muito depois disso, em outra visita, fui e verifiquei a porta daquele armário. Os pregos haviam sumido, mas havia um cadeado no lugar, e claramente havia pacotes de sálvia e erva doce pendurados acima do armário e acima da única janela do local. Eu criei coragem para perguntar à minha mãe qual era o problema com o porão e ela relutantemente me disse que meu irmão tinha visto coisas entrando e saindo do armário e que uma garota apareceu ao lado de sua cama e o aterrorizou em várias ocasiões. Agora, sem brincadeira, ainda não contei a eles o que vi porque não quero que eles tenham que se mudar ou se incomodar com o porão por causa disso. Ambos são aposentados, todas as crianças se mudaram e eles parecem felizes. Eles também destruíram e renovaram todo o porão. Eu já fiquei lá algumas vezes com minha esposa e nunca mais nada aconteceu. A próxima história é do usuário People in My Head. O homem. Mudamos para uma casa nova e tudo foi realmente normal nos primeiros 6 meses, ou mais. Certo dia, os vizinhos me disseram que as pessoas que moravam lá antes se mudaram depois que seu filho adolescente morreu em um acidente de motocicleta. Então, depois dos 6 primeiros meses, meu pai morreu. Não dentro da casa, mas depois disso as coisas começaram a acontecer. Eu levava amigas para dormirem lá em casa e uma noite minha amiga me acordou porque disse que havia um rapaz parado no meu banheiro. Então fui e verifiquei e não tinha nada lá dentro. Nos anos seguintes, quase todas as amigas que passaram a noite lá em casa disseram ter visto um rapaz alto e loiro andando. Algumas outras coisas estranhas também aconteceram, como uma taça de vinho que estava no balcão quebrou sem que ninguém tivesse tocado. Ela apenas se espatifou no balcão. Outra vez, durante o inverno, o aquecedor do meu quarto estava ligado e meu quarto era sempre o mais quente da casa, e do nada ficou muito gelado. O mais assustador foi quando meu namorado estava dormindo no sofá e disse que acordou no meio da noite com um rapaz empurrando-o para o chão. Ele disse que o cara não falou nada, mas meu namorado na época sabia que tinha que ir embora, e foi. Ele nunca mais ficou na minha casa depois disso. O próximo relato é do usuário Petrus of Sutherland. A mão fantasma. Para realmente entender minha história, você precisa entender o terceiro andar da minha casa. Há um único lance de escada que leva até ele. O andar é em forma de T, com o escritório à esquerda, meu quarto à direita e logo em frente um banheiro com chuveiro. Enfim, uma noite, cerca de 22 horas, eu estava tomando um banho antes de dormir. Os painéis de vidro do meu chuveiro são como vidro côncavo, convexo, que embaça tudo. Então estava tudo borrado e confuso. Eu olhei para a porta e vi algum tipo de figura parecida com uma mão. Era escura como o breu, então me assustou muito porque eu venho de uma família de galis brancos e pálidos. O que me assustou mais foi como a mão passava pela porta, ou pelo menos um ângulo onde a pessoa a quem a mão pertencia estaria visível. Tudo que fez foi apagar as luzes. É isso. Sem barulho, sem ataque ou qualquer coisa. Apenas desligou a porcaria das luzes. Então ali estava eu, acabando de testemunhar uma mão fantasma, e agora eu estava no meu chuveiro e tudo escuro como o breu. Eu nunca fiquei tão congelada antes. Algo sobre estar na escuridão da noite, com o único barulho sendo a água batendo no chão abaixo de mim. Isso me levou ao meu estado mais primitivo de puro medo. Finalmente consegui sair do chuveiro e acender as luzes. Senti um alívio imenso. Nunca fui capaz de explicar o que aconteceu. As escadas daquele andar são velhas e horríveis. Eu teria ouvido alguém descer. Ninguém estava no meu quarto ou no escritório. E mais estranho ainda, nada parece ter acontecido desde então. O próximo relato é do usuário Robotang ST. O amigo imaginário. Onde eu morava tinha uns 13 acres, mas a maior parte era floresta. Eu tinha 8 anos, quase nunca ficava sozinho em casa, mas quando ficava, esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Só quando eu estava sozinho. As portas se abriam enquanto estavam trancadas, meus cachorros corriam e ficavam a 3 metros de distância
latindo para algo que eu não conseguia ver, enquanto eu me escondia atrás do balcão segurando uma faca. Na mesma casa, minha irmã mais nova e eu brincávamos na floresta apenas com nossos cachorros. Aos 5 e 7 anos, tínhamos um amigo imaginário com quem ambos conversávamos e podíamos ouvir o que ele dizia. Nossos cães o seguiam quando ele se afastava e corriam em círculos enquanto ele se movia. Eu revisitei aquela casa 8 anos depois e vi uma figura se movendo ao longo da borda do bosque. Parecia do mesmo tamanho que nosso antigo amiguinho. Quando contei a minha irmã, ela me disse que viu também, mas só nós dois. Só percebi quando fiquei mais velho que nós e os cachorros éramos os únicos que podíamos vê-lo e ouvi-lo. E aí, o que acharam? Esperamos que tenham gostado. Se sim, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, e de nos seguir nas redes sociais. Obrigado pelo seu tempo e atenção. E lembrem-se, cubram seus pés.